Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18. Mas estas coisas que Deus pronunciou pela boca de todos os seus profetas, que Cristo sofreria, assim ele cumpriu. Versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Versículo 20. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. Versículo 21. Ao qual é necessário que do céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Versículo 22. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: O Senhor, vosso Deus, vos levantará um profeta de entre vossos irmãos, semelhante a mim. A eles ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. Versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruído dentre o povo. Versículo 24. Sim, e todos os profetas desde Samuel e os que surgiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram estes dias. Versículo 25. Vós sois filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: E em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. Então o apóstolo Pedro aqui está anunciando o que aconteceu com Jesus Cristo e o que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os governantes de Roma fizeram com Jesus Cristo. E todo o povo, induzido por esses líderes, por essa liderança religiosa, mandaram crucificar Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro está aqui falando o que aconteceu e testificando, Deus pronunciou pela boca dos profetas que Cristo sofreria e se cumpriu. Esse Jesus Cristo que vocês crucificaram, esse é por quem os profetas estavam falando. E Moisés também disse que ele levantaria entre nós um semelhante a ele, e anunciaria todas as boas. E assim como o profeta Samuel também anunciou, e quem não ouvisse ele seria morto por causa dos pecados. Aí ele fala aqui no versículo 25: Vós sois filhos dos profetas do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: E em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho primeiro, o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. Então o apóstolo Pedro está pregando arrependimento. Assim como ele falou no versículo 19: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos dos vossos pecados, e sejam apagados os vossos pecados, e assim venham na presença do Senhor tempo de refrigério. Então o apóstolo Pedro está pregando arrependimento. Olha só o que acontece quando a pessoa se levanta em uma igreja para pregar arrependimento. Capítulo 4, versículo 1. E enquanto ele falava ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a ele. Versículo 2. Muitos irritados, porque enviavam ao povo e pregavam através de Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Versículo 3. E lançaram mão deles e colocaram sobre a custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Versículo 4. Entretanto, muitos do que ouviram a palavra creram, e o número de homens eram de quase 5.000. Versículo 5. E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes e os anciãos e os escribas, versículo 6, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. Versículo 7. Pondo-os no meio, e lhes perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto?
Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e anciãos de Israel. Versículo 9. Se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado. Versículo 10. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por este homem é que está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. E nenhum outro nome há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Versículo 13. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, percebendo que eles eram homens iletrados, ignorantes, se maravilhavam. Tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha só, o apóstolo Pedro estava pregando arrependimento. E quando alguém se levanta pregando palavra de arrependimento, alguns se levantam contra isso, porque não está pregando palavra que conforte o ego, que massageie o ego, que não confronte as pessoas. Nós não devemos nos baixar, nós não devemos parar de pregar arrependimento. Mesmo que alguém se levante querendo fazer a gente parar. Olha só o que aconteceu aqui também, o Atos dos Apóstolos capítulo 5. Versículo 26. Então foi o capitão e os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-lo. E quando os trouxeram, eles colocaram diante do conselho. E o sumo sacerdote perguntou-lhes, versículo 28, dizendo, não vos ordenamos expressamente que não ensinais a este nome? E eis que encheste Jerusalém com a vossa doutrina, intentais lançar sangue deste homem sobre nós? Versículo 29. Então Pedro e os apóstolos disseram, devemos antes obedecer a Deus do que a homens. Nós que conhecemos a palavra como ela é, reta, sem marabalismo, pregamos o evangelho da salvação, pregamos o evangelho de arrependimento, não o evangelho de coisas mirabolantes, evangelho que entra e que converte as pessoas. Nós não podemos parar, porque desses falsos ensinadores, esses profetas que se dizem ser apóstolos, mas só pregam doutrinas de massageio de ego, que não traz arrependimento. Nós devemos nos manter de pé diante da presença do Senhor, obedecendo a Deus, pregando o evangelho de arrependimento. Não pare. Você que prega o evangelho de arrependimento, não pare. Continue pregando o evangelho de arrependimento. Pregar o evangelho que liberta a alma do pecado e leva a alma para a eternidade com Deus. Nós devemos pregar o evangelho de arrependimento. Não pare. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Continue, Senhor, levantando pessoas, ó Pai, para pregar o evangelho do arrependimento, Senhor. Ensinando que teu Filho Jesus Cristo morreu para a remissão dos nossos pecados, mas que nós devemos nos arrepender também, Senhor. E crer em Jesus Cristo e seguir o modo de Jesus Cristo, Pai. Isso é o cristianismo e não religiosidade, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, se por vezes pensamos em parar, mas continue dando o Espírito da verdade em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo te peço. Amém, Pai. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Não pare de pregar o evangelho de arrependimento. Não pregue evangelho de massageamento de ego. Pregue evangelho de arrependimento. E muitos serão convertidos, ali como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Quase 5.000 pessoas foram arrependidas e se converteram. Amém.